Estamos de volta ao vivo e a reportagem que você vai ver agora é resultado de uma apuração de 3 anos. Recebemos denúncias de que 3 atletas da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico competem em uma categoria incompatível com o grau de deficiência delas. São atletas, todos campeões paralímpicos, classificados como pessoas cegas ou de baixíssima visão, que, segundo as denúncias, enxergam mais do que o grau estabelecido para essa categoria. Consequentemente, eles teriam obtido vantagem esportiva em competições nacionais e internacionais. A reportagem é de Bruna Campos e Felipe Brizola. Os dirigentes do CPB, do Comitê Paralímpico, estão cientes que existem ultrapassos de atletas que não são cegos. Essas pessoas, elas estão numa classe de não enxergar ou de enxergar pouco, enxergam muito. Os dirigentes sabem, as pessoas sabem e não fazem nada. Acabam acobertando, infelizmente. Existe uma suspeita de trapaça no esporte paralímpico brasileiro e algumas pessoas não aguentam mais ficar em silêncio. Será que eu estou competindo com pessoas que são da minha classe? Eu vou entrar para ser segundo, para ser o terceiro, para talvez nem estar na medalha? Independente do quanto eu me dedico, independente do que eu faça. O movimento perde muitos talentos porque a classificação está errada. E o medo de represália faz com que eles prefiram o anonimato. Acho que todas as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, com o esporte paralímpico, vivem esse medo. Os atletas têm que praticamente abaixar a cabeça para algumas coisas erradas, com medo de serem cortados de algum projeto, boicotados, até mesmo sofrer as punições de serem excluídos de alguma coisa. A gente tem medo porque essas pessoas têm medalha. Esse trabalho de investigação começou em 2020. Nossa equipe de reportagem conversou com dezenas de pessoas envolvidas com o movimento paralímpico brasileiro. Ouviu denúncias, recebeu vídeos e monitorou o comportamento de 3 campeões do Brasil que teriam sido classificados de forma errada. São atletas que, segundo as denúncias, enxergam mais do que o previsto em suas categorias. As 3 pessoas em questão são referências do atletismo nacional: Lucas Prado, Silvânia Costa e Ricardo Costa. Todos eles conquistaram ao menos uma medalha de ouro no campeonato mais badalado de todos, os Jogos Paralímpicos. Cresceu no final, boa, Lucas! É a medalha de ouro que faz subir o país no quadro, né? Então é a mais importante, isso todo mundo sabe. Até aí, ok. Mas que sejam medalhas de ouro limpas, né? O que para vocês claramente não é. Algumas não. No atletismo paralímpico, há subdivisões. As provas de pista recebem a letra T, no inglês track. As competições no campo recebem a letra F, de field. Quem tem alguma deficiência visual pode ser classificado em 3 categorias: 11, 12 ou 13. Aqui concentra os atletas com menor capacidade de enxergar, inclusive os cegos totais, é a 11. E é nessa categoria que competem os atletas denunciados. Para verificar as suspeitas, consultamos os principais oftalmologistas do Brasil especializados em visão subnormal ou baixa visão. E eles analisaram diferentes situações envolvendo os denunciados. A pessoa com deficiência visual é que entrou no carro agora? Isso. Não. E ela fala que é cega? Não. Não pode. Ali havia uma diferença de nível e ele subiu direitinho, passou realmente zero suspeita. Mas o que diz a norma para quem compete na classe do atletismo paralímpico? De acordo com as regras e regulamentos de classificação do paratletismo mundial, para estar na categoria 11, um competidor precisa ter acuidade visual menor que 2.6 logmar. Logmar é uma tabela de referência internacional que ajuda a definir o grau de deficiência visual que um indivíduo possui, a qualidade da visão, o quanto de detalhes a pessoa consegue enxergar. A acuidade visual menor do que 2.6 é considerada em termos práticos como cegueira. A Organização Mundial da Saúde considera cegueira, tá? Mesmo que a pessoa tenha alguma visão ainda, né?
Ou seja, mesmo que a pessoa consiga ter alguma percepção visual, se ela apresenta acuidade visual menor que 2,6 logmar, para a Organização Mundial da Saúde, ela é cega, pois a capacidade de enxergar nesses casos é mínima. Ela precisa utilizar técnicas de orientação e mobilidade, ela precisa receber o treinamento para que ela possa, por meio de auxílios, como a bengala longa, né, ter melhor orientação espacial para que ela tenha autonomia na sua mobilidade. Não à toa, na categoria 11, todo corredor é obrigado a competir com um atleta guia e um cordão de ligação. Nas provas de salto em distância, o guia também está presente e dá coordenadas para o competidor na hora do salto. São medidas importantes para evitar acidentes, até porque quem compete na categoria 11 precisa de ajuda para se deslocar pela pista, correr em linha reta, se posicionar no bloco de largada. São limitações que, consequentemente, também afetam o jeito de treinar. Quem explica é Felipe Gomes, do atletismo paralímpico da classe 11. Eu vou parar de correr e não vou ter aprendido a correr, porque correr é muito difícil. Por mais que o meu guia me passe a experiência de corrida dele, o gesto que eu tenho que fazer, eu não consigo reproduzir da mesma forma. E eu penso isso noite e dia. Mesmo que os atletas corram obrigatoriamente com os olhos vendados, ter alguma visão em toda a preparação, nos treinos, por exemplo, já seria uma vantagem. Então, por mais que na hora da prova esteja todo mundo vendado, isso, em teoria, traria uma igualdade, mas o antes, a pessoa tem uma percepção de espaço, ela sabe melhor o que ela está fazendo. No caso dos atletas denunciados, o comportamento fora do ambiente das competições chama a atenção. Esse é Lucas Prado. Ele é um velocista paralímpico brasileiro especialista nas provas de 100, 200 e 400 metros rasos. E com um currículo de medalhas de ouro no Parapan, em campeonatos mundiais e nos Jogos Paralímpicos. Lucas perdeu a visão em 2002 após um descolamento de retina. Depois de tentar outras modalidades, ele passou a se dedicar ao atletismo 4 anos depois do diagnóstico. Em Pequim, em 2008, ele ganhou 3 medalhas de ouro, todas na categoria dos cegos, a 11. Em 2013, foi um dos convidados no programa do Jô e falou sobre a deficiência dele. O que você vê é preto ou é branco? Hoje é tudo preto. Hoje não tenho mais nenhuma percepção nenhuma luminosidade, nada. Não tem e tudo é escuro. No entanto, um ex-colaborador do Comitê Paralímpico Brasileiro fez o seguinte relato. O caso que eu presenciei foi um atleta se alimentando e pegando a comida da bancada, né? De uma forma como se estivesse enxergando, sabe? Então, assim, tá caminhando e tipo, tá vendo a comida e passando e pegando e seguindo, e se sentando na própria cadeira. Aí falei, como faz sentido isso? Uma pessoa cega. Você pode falar o nome dessa pessoa? É o Lucas Prado, vai. Ele conta que foi alertado por um colega a não tocar nesse assunto. E aí ele falou, fique em paz, né? Segue a sua vida, segue o seu trabalho, entendeu? Você não está aqui para questionar. Ricardo Itacarambi foi o primeiro treinador de Lucas Prado quando ele começou no atletismo paralímpico, em 2006, em Cuiabá. Pessoa que tem uma percepção e tem uma visibilidade até um certo espaço. Não estou assim, não estou 3, 4 metros, ou, dependendo da luz, ele conseguia ter uma visibilidade sim. Ricardo afirma que já teve um atleta que desistiu de competir ao perceber que o adversário enxergava mais. E o próprio atleta meu aqui, ele desistiu. Ele tentou o que ele podia, falou, não adianta, eu competi com uma pessoa, esse é o termo que ele utilizou, competir com uma pessoa que enxerga mais que eu. Nos últimos 3 anos, nós acompanhamos os denunciados, recebemos vídeos de pessoas que convivem com eles no esporte e, além disso, muitas imagens foram publicadas pelos atletas nas redes sociais.
Num desses registros, gravado durante um treino, Lucas Prado estica o braço e pega um copo servido numa bandeja. Ele pegou o copo sem tatear, sem nenhuma informação. Não é compatível. Ele pode sentir assim que está chegando na bandeja e avança, mas ele foi direto no teto. Seria um movimento errático para pegar alguma coisa. Certo total não haveria. Ele podia estar vendo o vulto da bandeja, imaginaria, mas foi muito certo no copo. Neste outro, Lucas aparece na garupa de uma bicicleta e, em determinado momento, ele olha para o relógio e lê quanto tempo já havia passado. Saudade! Já estamos com 34 minutos e vamos que vamos. A doutora Maria Aparecida Onuque Haddad é especialista no assunto e integrante da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Ela avaliou esse material. Você pode falar assim, não, ele pegou o copo por aproximação de uma massa, da pessoa chegando e, né? Mas aqui não tem nada disso. Ele olha o relógio e fala, né? Informa, né? Não, ele tem visão. É impossível não ter visão, né, e fazer isso, né? O doutor Helder Alves da Costa Filho é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal e um dos poucos classificadores do país habilitados pelo Comitê Paralímpico Internacional. Como a entrevista foi feita pela internet, nós legendamos as respostas por causa da qualidade do áudio. Como cego olhar o relógio? Isso é um relógio cego, que ele tem esse sinal de sonoro, mas olhar e dizer assim como ele falou não pode. O campeão olímpico Joaquim Cruz, que hoje mora nos Estados Unidos e faz parte da equipe paralímpica norte-americana, já questionou o comportamento e a capacidade visual de Lucas Prado nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012. Na época, ele falou ao Portal Terra: "Eu adoro os brasileiros, nunca deixei de ajudar o meu povo. Mas, acima de tudo, é minha obrigação proteger o esporte de uma forma geral. Houve reclamações dos próprios brasileiros sobre o Lucas, de que ele andou de moto. Não quero tocar muito no assunto para não levar para o lado pessoal." Procurado por nossa reportagem, Joaquim preferiu não se manifestar sobre o assunto. Em 2012, ele ainda destacou na reportagem do Portal Terra que as iniciativas contra o atleta tinham o apoio das delegações de Angola, Espanha, Portugal e outros países. Estados Unidos já entrou com recurso, né, no IPC, a Angola, Portugal, outras nações que se sentiram indignados com essa situação. Só que o argumento que eles têm para usar é o seguinte, ó, a gente segue o que o médico falou. Os classificadores, os médicos dizem que ele é cego, a gente não pode fazer nada. Nesse outro registro, feito por um funcionário dentro do Centro Paralímpico Brasileiro e que não quis se identificar, Lucas Prado atravessa a pista, passa por cima de um leve obstáculo e vai até a mochila, onde guarda um objeto e depois se troca. Junto a ele, sentada no chão, está Silvânia Costa. Silvânia é bicampeã paralímpica no salto em distância, nos Jogos do Rio em 2016 e em Tóquio 2020. Desde criança foi diagnosticada com uma distrofia chamada de doença de Stargardt, que afeta a visão central, a distinção de cores e a percepção de pequenos detalhes. A atleta também está classificada na categoria 11. Silvânia Costa. Eu a vi atravessando a rua sozinha. Uma vez, uma rua muito movimentada. Ela atravessou a rua sozinha. E ela é uma atleta que está classificada como T11, que seria para atletas com uma baixíssima acuidade visual ou nenhuma. E ela atravessa uma rua sozinha. Difícil. Em alguns vídeos, ela aparece desviando de obstáculos e se deslocando em espaços estreitos. Ela atravessou, virou um pouquinho o trajeto e agiu como se fosse uma pessoa que tivesse uma visão normal. O que não quer dizer que ela não tenha uma visão central muito baixa, mas por esse aspecto assim, pelo menos demonstra que o campo visual dela é adequado para realizar esse trajeto que ela fez. Até pessoas de fora questionam, tipo, nossa, mas tal atleta não poderia fazer isso porque, sei lá, não tem essa capacidade física, não enxerga, ou enfim, né? Não vai fazer como que faz isso? Por que ele faz? E ele compete com você? Por que vocês são da mesma classe?
Então, pessoas que nem entendem nada estão vendo essa injustiça, as que estão de dentro também vê e finge que não vê, e assim tá seguindo. Nesse outro, gravado numa competição olímpica da Confederação Brasileira de Atletismo, ou seja, com atletas sem deficiência, Silvânia se posiciona sozinha no bloco, aparece correndo em linha reta sem o auxílio de um guia e desacelera ao passar a marca dos 100 metros. É impossível você no barulho ali, você correr em linha reta e saber a hora de chegar, né? O 11 nunca corre sem guia. O 11 sempre tem que correr com guia. Isso aí que tá esquisito nessa filmagem. Ela correr na prova da CBAT sem guia é um tapa na cara de qualquer atleta que está buscando, de forma honesta, chegar nos resultados. A única coisa que intriga é que ela realmente foi muito bem na própria rota, tá? E por que competiria numa competição olímpica se é uma pessoa que precisa, né, de forma comprovada, da ajuda de outra pessoa para fazer a competição? Isso ocorreu em abril de 2021. Na época, essa participação dela numa prova convencional foi questionada num grupo de técnicos da equipe paralímpica. Um dos treinadores escreve: alguém sabe se houve alguma classificação atual com participação de brasileiros? Pois a recordista mundial T11 apareceu hoje em competição convencional, sem guia, sem venda e sem tampão competindo. Silvânia é irmã de Ricardo Costa de Oliveira, que também é um atleta consagrado. Ele teve a visão limitada pela mesma enfermidade congênita que afeta a irmã, a doença de Stargardt. E assim como ela e Lucas Prado, compete na categoria 11, para pessoas cegas ou com baixíssima visão. 6,52, medalha de ouro para o Brasil! Você consegue ver o Ricardo andando pelo Jabaquara assim, sem bengala, de guarda-chuva, né? Uma boa. Muita gente já viu isso daí. Nossa equipe o acompanhou por alguns dias enquanto ele se deslocava de casa até o Centro Paralímpico Brasileiro. Ricardo caminha pela calçada sozinho e sem bengala. Em outro flagrante, ele aguarda a carona e entra no carro. A pessoa com deficiência visual é que entrou no carro agora? Não. E ela fala que é cega? Não. Não pode. Não tem como? Sendo cega fazer esse movimento? Não. Ela foi direto na maçaneta do carro, parou em frente, o carro parou, ela reconheceu e foi direto na maçaneta sem tatear. Ele foi direto na porta e ali tem um desnível. Normalmente o deficiente visual, ele mapeia muito os ambientes e tal, mas ali é uma situação nova. Ele foi direto na maçaneta. Nesse outro momento, Ricardo desvia de obstáculos ocasionais de uma obra na via. São objetos que não estão normalmente no local. Ali havia uma diferença de nível e ele subiu direitinho, passou realmente zero suspeito, ele não é cego total. Ele tem visão de ventos, de obstáculos e tal, mas aí realmente ele sobe a uma situação nova no trajeto dele. Todos os entrevistados que fizeram denúncias nessa reportagem ressaltam a vantagem esportiva que esses competidores têm ao disputar suas provas numa categoria, em tese, inferior em termos de desempenho. E essa diferença pode ser percebida nos resultados. Por exemplo, em 2008, na categoria dos cegos, Lucas Prado venceu a final dos 100 metros rasos com o tempo de 11 segundos e 3 centésimos. Nos 200 metros, o tempo da medalha de ouro dele foi de 22 segundos e 48 centésimos. E nos 400, liderou com 50 segundos e 27. Se tivesse competido na categoria 12 para competidores de baixa visão, as marcas que Lucas cravou seriam insuficientes para garantir o ouro. E esse é um padrão que se repetiu com os 3 atletas aqui mencionados nas denúncias. Nas provas de salto, as marcas das 2 medalhas de ouro de Silvânia, no Rio de Janeiro e em Tóquio, seriam insuficientes na categoria acima. E o mesmo se aplica ao desempenho de Ricardo. A vitória dele com um salto de 6 metros e 52 centímetros no Rio não garantiria o ouro na T12.
Aqui cabe uma explicação importante sobre essa divisão de categorias. Todos os atletas paralímpicos precisam passar por uma classificação que, em linhas gerais, define o grau de deficiência de cada e qual categoria eles vão competir. No caso de um atleta cego, por exemplo, ele é obrigado a apresentar uma série de documentos que são pedidos pelo próprio IPC, o Comitê Paralímpico Internacional. Esses exames não precisam ser feitos necessariamente por médicos vinculados à entidade. No entanto, assim que o atleta obtém os resultados, o laudo é avaliado por um médico classificador vinculado ao comitê e que atua de forma voluntária. Isso quer dizer que todos eles competem devidamente autorizados pela organização dos Jogos. Para disputar essas provas na categoria dos atletas com maior deficiência visual, eles passaram pelo crivo do Comitê Paralímpico Internacional. Basicamente, a classificação visual é baseada em 2 fatores subjetivos, que é a acuidade visual, que é aquela medida de visão clássica, né, de consultório, só que com tabelas mais específicas, ou o campo visual, que é o que a gente tem de visão periférica. Nos dois, você depende da informação do atleta. Esse é um detalhe relevante nessa história. Uma parte dos exames que definem a acuidade visual do competidor, por exemplo, tem um fator subjetivo, pois o próprio atleta é que dá informações ao médico classificador sobre o quanto enxerga determinada letra na tabela Logmar. Dá para, com malícia, subverter um resultado de um exame? É bem possível. Não é fácil. Existem situações de simulação. Existem situações que a pessoa acha que realmente não está enxergando, que a gente chama de perda funcional, mas existem pessoas que têm o problema e que exageram. Existem testes objetivos que você consegue fazer, reflexo pupilar, OCT, tomografia, que facilita bastante o diagnóstico, mas no teste subjetivo, a pessoa consegue ludibriar. Eu diria que é até fácil se a pessoa estuda. Se for orientada, por exemplo. Ele consegue. A gente não tem essa pretensão que não vai ser enganado, a gente vai ser enganado. O que a gente faz, como no doping, é tentar dificultar de ser enganado. E se a gente tem dúvida, o atleta simplesmente não compete. A polêmica em torno do sistema de classificação e as denúncias são recorrentes em outros países. Este ano, um documentário feito pelo programa Four Corners, da rede ABC Austrália, mostrou uma série de suspeitas envolvendo atletas paralímpicos que estariam mentindo ou exagerando deliberadamente suas deficiências. No material, o ex-diretor executivo do Comitê Paralímpico Internacional, Xavier Gonzalez, não negou que as trapaças sejam possíveis. Se é fácil trapacear, eu não acho. Não acho fácil, não. Mas se uma pessoa quiser fazer isso, tenho certeza que vai conseguir. É uma internacional, acontece nos outros países, muito. E tá todo mundo errado. Infelizmente, quem consegue roubar mais, ganha mais. Aqui no Brasil, outro fator que intriga as pessoas ouvidas é a mudança de comportamento dos atletas quando estão em competição ou na presença de algum veículo de imprensa. Por que eles não continuam atuando do jeito que eles atuam todos os dias? Se eles não usam bengala no dia a dia, por que eles usam quando tem a Globo lá? Por que eles usam quando tem uma competição grande? Silvânia, que em diversos vídeos caminha sozinha, foi gravada por um dos denunciantes usando a bengala longa em um dia de competição aberta para a cobertura da imprensa. É atleta que nunca anda com guia, começa a pedir até guia do colega emprestado para auxiliar. A pessoa mexe no celular normalmente, aí do nada chega com o leitor de tela ativado. Às vezes não sabe nem utilizar o leitor de tela, tem que pedir ajuda para quem realmente usa o leitor de tela porque não está conseguindo usar. Só para fingir, só para manter uma aparência. Para quem há tempos diz notar esses comportamentos, o problema é sistêmico e conta com a conivência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Existe esse interesse em manter esses atletas onde eles estão, para que o Brasil continue ganhando medalha. Não interessa pro país se é atleta A, B ou C que vai estar com a medalha de ouro, prata ou bronze. Para eles interessa o quantitativo de medalhas que vão entrar. Então, se é uma medalha que é garantida e o atleta está dentro da classificação porque foi assim que ele foi classificado, o país não vai falar contra. Eu fico pensando muito nessa situação. Será que mantém esses patrocínios? Pô,
essa sujeira toda dentro do Comitê Paralímpico, eles sempre souberam e nunca fizeram nada. Nós tentamos contato com os 3 atletas citados nesta reportagem. Ricardo Costa não atendeu as ligações e não respondeu às mensagens. Por telefone, Lucas Prado questionou a denúncia. Atletas que estão em classes diferentes, que se sente não tem visível para chamar atenção. Ele disse que iria aguardar a reportagem e desligou a ligação. Pode publicar a matéria que eu vou conversar com o meu advogado, tá bom? Ah, tá bom. Você não quer conversar com a gente antes da matéria. Depois de competir no Parapan de Santiago em novembro, Silvânia Costa foi para o Mato Grosso do Sul, onde mora. Por chamada de vídeo, ela conversou conosco. Eu sou de onde estou considerada como cega, mas não quer dizer que eu só vejo escuridão, não quer dizer que eu não esteja vendo. Existe um resíduo de 5%, no qual esse meu resíduo eu utilizo no meu dia a dia, nas minhas dificuldades. A gente vai perdendo a visão, a gente vai ficando bom de audição, de tato, de comunicação. Ela disse que se adaptou às situações do dia a dia em lugares que já conhece. Sobre a mudança de postura durante as competições ou na presença da imprensa, ela deu a seguinte explicação. Conhece. Bengala conforme a dificuldade. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu tô enxergando pra caramba, tem dia que eu chego no meu treino, eu tô bem. Quando tem muita gente no mesmo local fazendo barulhos, não me dá informação de o que está acontecendo. Eu me perco, eu me trombo, aí eu utilizo o bengala. Sobre o vídeo em que ela aparece correndo uma prova olímpica, sozinha e sem a ajuda de um guia, Silvânia alega que havia pessoas do lado de fora da pista auxiliando ela. Existia uma arbitragem lateral daquele vídeo que gritava o tempo todo. Aquilo para mim já era a minha visão, não precisava de nenhuma outra pessoa estar me chamando e nem precisava eu estar vendo para correr. Silvânia afirma ainda que protestou ao ser classificada na T11, ou seja, a categoria para os competidores com maior restrição visual. Não é um atleta que escolhe classe, mas sim a sua deficiência visual comprovada em laudo, comprovado em exame, e eu tenho 8 classificações internacionais. Isso não quer dizer que eu sou T11, que eu seja cega. Não quer dizer que eu tenho resíduo, que eu deixo de fazer ou não fazer as coisas. O que está na minha rotina, no meu dia a dia, eu faço com tranquilidade. Quando eu fui considerada T11 cego, a gente recorremos contra a decisão do classificador. Eu não queria estar na T11. A gente pagamos um recurso para que eu não fosse considerada como T11. Procurado por nossa produção, o Comitê Paralímpico Brasileiro respondeu por e-mail. A entidade reforçou que o processo de classificação é conduzido pelo Comitê Paralímpico Internacional e que nem os atletas e nem o próprio Comitê Brasileiro têm poder de definir em qual classe cada atleta competirá. São necessários exames clínicos para a definição do processo. A resposta ressalta que o Comitê Brasileiro já solicitou por mais de uma vez a reclassificação dos atletas que tiveram seus status confirmados pelo Comitê Internacional. Cada um dos 3 atletas brasileiros citados foi submetido ao menos a 5 bancas internacionais de classificação visual. O texto ainda afirma que a entidade tem todo esse histórico documentado, muitos processos que tiveram início há 15, 17 anos. Em nota, o Comitê Paralímpico Internacional respondeu que os detalhes da classificação individual são confidenciais e não comenta especulações sobre o assunto. A entidade esclarece que, de acordo com as regras de classificação, deturpar intencionalmente técnicas ou habilidades e/ou o grau de deficiência é uma infração disciplinar grave. O texto explica que qualquer evidência de uma deturpação intencional deve ser enviada por e-mail e que todas as alegações recebidas são investigadas. Se necessário, todas as medidas devidas são tomadas, incluindo consultas com classificadores, consultores jurídicos e outros especialistas. Se houver evidência de deturpação intencional, os envolvidos são cobrados e um procedimento disciplinar é aberto. A nota ainda reitera que, entre as consequências para um atleta ou qualquer outra pessoa encontrada cometendo essa deturpação estão vários anos de suspensão, desclassificação dos resultados em competições, com perda de medalhas e prêmios conquistados. Eu acredito que os testes de classificação precisam ser reavaliados, precisa ter uma forma mais assertiva de tentar diminuir essa chance de burlar, porque senão as coisas nunca vão ser justas. E o esporte paralímpico ele dá voz para pessoas que já são marginalizadas, que já são minorizadas, menosprezadas pela sociedade.
Isso é o bonito do esporte paralímpico. Então, você saber que isso tem uma mancha tão grande quanto a classificação, isso tira um pouco do brilho.